Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos fazer alguns exemplos práticos do comando while. Então, a gente vai utilizar o comando while para fazer uma alternativa à nossa função que determina se o número é primo. A gente vai fazer uma busca em uma lista em Python usando o comando while para mostrar como realizar essas condições, tá? Então, é possível fazer com for, é possível fazer com while, é possível fazer com recursividade. A gente vai mostrar a diferença entre eles nos vídeos subsequentes. E aí você, com a experiência, vai perceber quando é melhor usar cada um. Tá? Então, vamos começar primeiramente com determinar se um número é primo. Tá? Como é que a gente determina se o número é primo? Bom, a gente pode dizer que a gente precisa contar os divisores. Eu posso dizer, a gente pode parar de contar se a gente encontrar um divisor. Então, eu vou colocar aqui para vocês o meu terminal de linha de comandos e a gente vai fazer o programa que determine se o número é primo. A gente lê x da entrada padrão e aí o que, é que a gente vai fazer? Se primo x, print o número não é primo. Format x, tá? E aí, else print o número é um número primo. De forma bastante simplificada. E aí, como é que a gente faz para determinar se um número x é primo? A gente já viu a determinação de um número primo usando recursividade, a gente já viu usando o comando for. A gente vai fazer agora com o while para parar de procurar. Então, o que é que a gente vai fazer? Divisor recebe x menos 1. Enquanto o resto da divisão de x por divisor for diferente de zero, divisor igual a divisor menos 1. E aí, aqui no final, a gente tem, se eu vou fazer primeiro com o se, depois eu vou remover o se d igual a 1, quer dizer que ele é primo. Else return false. Observe que a gente está retornando justamente o resultado da operação que a gente faz. D igual a 1. Então, eu posso dizer retorne D igual a 1. Tá? Então, a gente vai fazer um while para verificar se o resto da divisão de x por d é igual a zero. Se ele for diferente de zero, ele vai continuar fazendo, diminuindo o d. Quando ele chega em 1, todo número, o resto da divisão de qualquer número por 1 é igual a zero. Então, quando d for 1, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser falso sempre. E a gente só verifica se d é igual a 1. Então, a gente procura e a gente para. Isso é uma forma de fazer o número primo. Tá? Então, vamos aqui executar. Python 3, primo.py. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 10. Bom, tem um problema. Format. Onde está escrito aqui, format. Python 3, primo.py, colocar 10. Então, 10 é primo, quer dizer que o nosso programa não está funcionando corretamente. True. É o contrário, né? Dez não é primo, 9 não é primo, 8 não é primo, 11 é primo, 13 é primo, 5 é primo. Tá? Então a gente fez aqui
Se for primo, mostra que é primo, se não, mostra que não é primo. E a gente usou o while aqui para determinar. É uma forma que a gente tem de fazer. Ele para de contar aqui os divisores, eu não preciso contar. Então, só vou fazer o while completo se o número for primo. Tá? Esse aqui não é o foco desse vídeo. Então, a gente vai continuar aqui com o próximo, que é buscar um elemento em uma lista. Eu vou parar de procurar. Tá? Então, busca list.py. Vou fazer aqui um programinha que vai ler uma lista. E números inteiros, vamos fazer com números inteiros para simplificar. E para buscar, vou retornar o índice. Vamos fazer retornando o índice para facilitar. Então, índice igual a busca list. Eu quero saber se o número x está na lista e quem é x. X eu vou ler da entrada padrão também. Okay? E aí eu preciso fazer a minha função busca list, que vai buscar na lista L o número x. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Para fazer com while, eu vou usar uma técnica, tem várias formas de fazer isso. Ele vai retornar o índice. Então, se o número não existir, ele vai retornar -1. Vamos convencionar nesse nosso programa, se o número não existir, ele retorna -1. A gente não tratou ainda do uso de erros, né, de exceções, então a gente vai utilizar o índice negativo -1. O que é que eu vou fazer assim? Eu vou dizer então que o retorno, resposta, recebe, uma forma de fazer, recebe 0. E aí o que é que eu vou fazer? Enquanto L, índice resposta, é diferente de x. Assim, enquanto x é diferente de... Opa, eu preciso aqui do índice que eu quero. Res é diferente do tamanho da lista. And. Então, se eu não percorri todos os elementos e é diferente, o que é que eu vou fazer? Res igual a res mais 1. E aí eu vou fazer no final aqui, se res igual além de L, aqui eu passei de todos os elementos, eu vou retornar -1 else. Então, essa é uma forma de fazer, tá? Procurar os elementos em uma lista, utilizando o while nesse caso. Busca list, então Python 3, busca list.py, opa, faltou um parênteses aqui. Python 3, busca list.py, uma lista que tenha 1, 3, 5, 7, 9, 11, e o número que eu vou buscar é o 5. Faltou eu mostrar, tá? O índice que ele está. Print índice. Python 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Eu vou procurar o 5. O 5 está no índice 2. Tem o índice 0, tem o índice 1, tem o índice 2. Fazer a mesma coisa. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Vou procurar o número 8. Ele retornou -1. Então, isso aqui a gente utiliza o while, ele vai procurar, e eu tenho que ter uma condição um pouco mais complexa, uma condição composta, que eu tenho que verificar se eu encontrei o número, e se eu não encontrei ainda, eu tenho que verificar se eu já percorri todos os elementos da lista. Tá? Então, eu vou só fazer uma pequena modificação aqui, que funciona muito bem. Eu vou começar do final, do último, tá? E aí, enquanto res for maior ou igual a 0 e res de x diferente, eu vou diminuir. E aí, observe
Nesse caso, eu posso retornar o res direto, porque eu vou começar do tamanho -1, vou subtraindo, depois de verificar o zero, ele vai obrigatoriamente para o -1, e a gente percebe que o resultado é exatamente o mesmo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, por exemplo, procurar o 9 aqui, ele retornou 4, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer a mesma coisa e procurar o 2, por exemplo, ele vai retornar -1. Então são duas formas diferentes, ambos usam o while, a condição como deve ser feita, como deve repetir e o que deve retornar. Isso aí faz parte do estudo individual de cada problema, ok? Então, para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar como é que a gente faz um while para ler dados da entrada padrão. O que vai determinar se a gente continua lendo ou não são os próprios dados que a gente lê. Por exemplo, eu posso ler números enquanto eles forem diferentes de 0. Tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer só a parte de leitura, o uso disso aí pode ser para calcular uma média, para somar os valores, determinar qual é o maior, determinar qual é o menor. Então eu vou colocar aqui ler.py. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler um valor x, por exemplo, vamos calcular a soma de todos os números. Quando a pessoa digitar 0, é porque eu parei de somar. Então vou fazer soma recebe 0, x recebe int input, e aí o que é que a gente vai fazer? Enquanto x for diferente de 0, soma igual a soma mais x, e eu vou ler o próximo, x igual a int input. Então isso aqui é um flag, é um sinalizador para acabar. No final eu vou simplesmente mostrar a soma. Okay? Então essa aqui é uma forma de fazer. Ler.py, a gente está calculando a soma. Python 3 ler.py, eu digito 1, 3, 4, 1 por linha, como está definido aí. E quando é que eu paro de ler? Quando eu digito 0. E ele realiza a soma desses valores. Tá? Então essa é uma forma também de usar o while, e é uma condição externa, é um valor que a gente lê, a gente não sabe quantos números a gente precisa ler para parar essa leitura. Tá? E por último, eu vou fazer aqui uma diferença, eu vou pegar esses mesmos valores aqui, para fazer uma complicação, colocar aqui uma entrada, e aí você vai ler os valores enquanto for diferente de 0. Beleza? Então eu posso executar Python 3, ler.py, led é 1.txt. E aí ele mostra aqui a soma, ele lê os dados, tinha o 0. Agora vamos imaginar que no meu arquivo é 1.txt não tenha o 0. Eu quero que você some todos os números que estão no arquivo. Inclusive o 0 pode fazer parte, mas eu não quero parar de ler quando tem o 0. Tá? Eu quero que você leia e some todos os números que estão no arquivo. Então a gente tem esse programinha, a gente tem a entrada e eu vou executar o programinha Python 3 ler.py lendo de 1.txt. Bom, deu um probleminha aqui. Ele parou o programa e não funcionou. Eu ainda vou complicar mais. Eu vou pegar essa última linha, que é uma linha que tem um valor em branco que está dando erro. O que é que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Outro problema agora. Como é que eu faço para ler uma sequência de valores de um arquivo e eu pare quando acabar o arquivo? Ele disse aqui, ó, EOF erro. EOF quando leu a linha, quando lendo uma linha. Esse EOF é end of file, é fim de arquivo. Como é que eu sei? Existem vários problemas em que você lê os dados em um arquivo, você para de ler quando acaba o arquivo. Você não sabe quantos números inteiros tem, por exemplo, no exemplo que a gente está fazendo aqui, quantos números inteiros tem no arquivo. Você simplesmente não sabe, você tem que parar. Então é isso que a gente vai fazer agora, nesse nosso programa ler. A gente vai modificar, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Enquanto, para sempre você vai fazer o quê? Para sempre, eu vou até inverter isso aqui. Para sempre, você vai ler o arquivo, somar, e no final você mostra a soma. Beleza, isso aqui ainda não elimina o erro, tá? Isso aqui ainda não elimina o erro. Vou mostrar para vocês. Isso aqui não elimina o erro. Continuo sem saber quando
acaba. Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tentar executar um trecho de código. Eu vou tentar executar o quê? Ler um arquivo e somar. É isso que eu vou tentar fazer. Porém, excepcionalmente, se der algum problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do while. Para sair do while, eu posso fazer simplesmente um break. O break a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou mostrar com o break, com outras formas aqui, mas a gente vai fazer. Se houver algum problema, enquanto eu tentar executar esse código, saia do while, pare. Bora ver o que acontece agora. Vai com 3. Lê, e lendo da entrada é 1 ponto. Ele mostrou 30. Houve um problema, ele saiu. E quando ele saiu, ele mostrou o valor de soma. Tá, isso aqui a gente pode alterar. A gente pode criar uma variável. Fim de arquivo recebe false. E aí eu vou fazer assim. While não for o fim de arquivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que se eu tive um problema aqui, fim de arquivo igual a verdadeira, ele encontrou o fim do arquivo. Então faça isso aqui enquanto não encontrar o fim do arquivo. Quando é que ele encontra o fim do arquivo? Quando acontecer um problema aqui. Ok? Forma simplificada aqui. E aí funciona, ele mostra 30 novamente. Beleza? Então, essa é a parte do while que a gente começa a realmente precisar de uma verificação, tá? Seja com um -1 no final da entrada de dados, seja com o 0. A gente fez o exemplo com o 0, a gente fez o exemplo também com o final do arquivo. Isso é bem comum, você ler dados de um arquivo. Tá? E aí, com isso aí, a gente dá uma pausa no comando while, tá? Eu já tinha falado sobre o final do arquivo, tá? E aí o detalhe, antes da gente finalizar o vídeo, é que qualquer laço pode ser feito usando o while. O while ele é bem completo. Inclusive a gente pode fazer a mesma semântica de um for usando o while, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, tá? O while, como ele é baseado na condição, você organiza as variáveis da forma como você quiser. Quando é que você usa o while, quando é que você usa o for, a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas eu já posso simplificar que com o while você faz tudo, ok? E em muitos cálculos na própria matemática, eles são feitos repetindo o trecho de código até que um resultado seja alcançado, até que uma condição seja alcançada. Um exemplo é o cálculo do MDC através do método de Euclides. E a gente viu alguns exemplos aqui, claro que os exemplos que a gente viu podem ser feitos com o for também, tem algumas variações, e na prática e nos próximos vídeos a gente vai detalhar um pouco quando há uma indicação de se usar o while, há uma indicação de se usar o for. Então a gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo. Até lá!